Fala, meu povo sem noção, como vocês estão? Esse é o segundo episódio do podcast. Eu espero que vocês estejam curtindo muito. Para quem ainda não ouviu o primeiro episódio, corre lá para ouvir a primeira história e me conta lá nos comentários o que você achou sobre aquele chefe sem noção. E aproveita aí enquanto você escuta a história, por favor, para seguir a gente nas redes sociais. @Zero Noção Podcast. A gente tá no Instagram, Facebook, TikTok. Interage lá com os posts e aproveita, por favor, para compartilhar com aquela pessoa que você acha sem noção, para ver se ela toma vergonha na cara. E hoje eu tenho histórias curtinhas. E eu nomeei esse quadro aqui de Zero Noção Express. Já quero agradecer a quem tá me mandando história aí. E se você tiver alguma história boa, não perde tempo. Eu tô aceitando inclusive áudio, gente, porque eu amo história. Então chega de perder tempo. Bora lá, que as histórias hoje estão muito boas. E a primeira história é a da Kátia. A Kátia e a família dela estavam morando no Chile, já faziam alguns anos. E o sonho da Kátia na época era trocar de carro. Então ela sempre pedia pro marido. Amor, quando vamos poder trocar de carro? E ele sempre enrolava. E falava que em breve. Algum tempo passou e chegou a época do Halloween. E lá no Chile é uma data muito comemorativa. Pois bem, um dia o marido dela chega em casa e diz que tem uma surpresa. Finalmente comprei seu carro novo. A chave tá lá no banheiro. Ela estranhou um pouco o fato da chave estar no banheiro, mas ela estava tão feliz que nem se importou tanto. E aí, quando ela entrou, ela se deparou com uma vassoura embrulhada em um papel de presente, bem caprichado. Ela achou estranho. E aí ele falou: Tá aí seu carro novo. Vai lá dar uma voltinha. Feliz Dia das Bruxas. que ódio. Ela ficou puta da vida. Mas não tinha outro jeito, a não ser dar risada. Depois ele contou pra ela que foi na loja e pediu pra vendedora embrulhar pra presente. A mulher estranhou. E aí ele falou: Embrulha aí, bem bonito. Essa vassoura porque é pra bruxa da minha mulher. A mulher ficou inconformada e brava por ter que embrulhar uma vassoura, né? Imagina, você tá vendendo ali as vassouras, rodos. O cara vem e fala que é pra bruxa da mulher dele. Hoje eles dão muita risada dessa história. Inclusive foi ele quem sugeriu pra ela mandar aqui pro podcast. Gente, no lugar da vendedora eu ia ficar puta. Eu acho que eu ia me recusar a vender. Vamos para a segunda história, a história da Bruna. A Bruna estava namorando um cara na pandemia. E eles não podiam se ver porque os pais eram do grupo de risco, então ficava difícil de se encontrar. Mas aí eles falavam muito por WhatsApp. Aí papo vai, papo vem, as conversas foram ficando mais calientes. E um dia ele pediu um nude pra ela. Na época, o recurso de mandar foto para ser vista apenas uma vez, sabe, no WhatsApp, não estava disponível ainda. Mas tinha no Instagram. E ela queria, antes de mandar pro namorado, ela queria testar e mandar para alguém no Instagram. Então ela pensou: Preciso mandar pra alguém que nunca vai ver essa foto. na época, ela tinha um Instagram secundário e nele ela seguia muitos famosos. Então ela pensou:
Ah, eu vou mandar aqui pra um famoso que já tenha falecido e ninguém nunca vai ver. E aí, ela acabou mandando para um cantor famoso que morreu em um acidente. Não vou dizer quem é aqui, mas ela resolveu mandar para testar, só para ver se ia do jeito certo, para depois mandar pro boy. Aí, uns 3 dias depois, ela voltou na conversa para conferir, para ter certeza de que ninguém tinha aberto a foto. E, gente, a foto tinha sido visualizada. Alguém, obviamente, que cuidava das redes sociais, viu a foto. E aí a pessoa bloqueou a Bruna. Ou seja, a Bruna é bloqueada no Insta de um famoso tentando enviar um nude. Gente, eu ri demais com essa história. E eu perguntei, né? E aí, seu rosto aparecia na foto? Ela disse que não. Ufa. Mas fica aí a lição, nunca envie nude para pessoas que já faleceram, porque pode ser que tenha alguém que cuide das redes sociais da pessoa, principalmente um famoso, né? Pelo amor de Deus. Ai, amei essa história. E a última história é a história do Marcos. Marcos dá aula de dança em uma academia da cidade dele. Aí um dia ele tava lá trabalhando e viu um cara muito gato, que também era professor. Ele diz que foi amor à primeira vista. Eles começaram a trocar uns olhares, assim, por alguns dias, mas não passava disso. E aí um dia teve uma comemoração na academia entre os funcionários, cada um levou um prato e o Marcos levou uma torta, que é a especialidade dele. E aí, quando o bonitão provou a torta do Marcos, ele disse: Você já casou? Quer casar comigo? O Marcos se derreteu todo. Mas ele falou pra mim que ele costuma ficar meio burro perto de caras bonitos. Então ele ficou muito sem graça e nem conseguiu responder. Mas eles continuaram ali trocando olhares. E aí chegou no final do ano, ia ter uma confraternização da academia e eles foram a uma pizzaria. Quando o Marcos chegou, ele recebeu uma mensagem de um número desconhecido no WhatsApp. E a mensagem dizia: Estou aqui no estacionamento. Vem aqui no meu carro. A gente espera o pessoal chegar daqui. Quando ele foi checar a foto, era o bonitão. Aí ele disse que na hora a burrice tomou conta dele. De novo. E ele só conseguiu responder: Ah, não, o pessoal já tá chegando, eu vou esperar aqui mesmo. Marcos, que vacilo, hein? E aí, durante o jantar, eles sentaram lado a lado. E aí o bonitão começou a passar uma no Marcos. E o Marcos retribuiu. Aí você não foi burro, né, Marcos? Mas aí não passou disso, porque no final o cara tinha que dar carona para outras pessoas e o Marcos também tinha que levar uma amiga em casa. Então, ficou só nisso. E aí, alguns dias depois, o Marcos estava em casa e resolveu tomar um iogurte à noite. E ele me disse que geralmente iogurte dá muitos gases nele. E aí, no outro dia, ele tinha que dar aula. Aí ele chegou na academia no outro dia, tal, para dar aula pra galera. E aí ele começou a sentir aquele barulhinho incômodo na barriga, sabe? Mas aí ele não podia soltar, gente.
Porque ele dá aula numa sala pequena e sem ventilação. Então, o Marcos não via a hora da aula acabar. Olha que agonia. E aí, a academia ela ficava dentro de um shopping. E quando finalmente a aula acabou, Marcos não estava aguentando mais. Saiu andando disparado ao estacionamento que ficava a alguns metros da academia. Mas ele tinha que passar por dentro do shopping para chegar nesse estacionamento. Então ele andou o mais rápido que ele pôde. E aí, no meio do caminho, ele já começou a se aliviar. E, gente, ele falou que foi estrondoso. As pessoas olhavam. As pessoas olhavam torto pra ele e tampavam o nariz, assim. Ele falou que dava pra ouvir muito bem. E aí, quando ele chegou perto da porta que dava pro estacionamento, gente, quem tava sentado? Sim, o bonitão. Ele passou sem olhar na cara dele e torcendo para que ele tivesse invisível. Mas foi tarde demais, porque quando o Marcos pegou o carro e olhou lá pra dentro, o bonitão tava rachando o bico, gente. Depois disso, o Marcos tem evitado contato visual com o bonitão na academia. E até hoje ele espera que o bonitão só tenha ouvido e não sentido. Gente, eu amei as histórias. Obrigada mesmo por terem mandado. Um beijo pra vocês. E então agora eu quero muito saber de vocês qual que foi a melhor história de hoje. Me contem lá no Insta, nos comentários aqui no episódio. Eu vou ler todos. E eu vou amar saber o que vocês estão achando. E se você quiser que eu conte a sua história aqui também, me manda um e-mail no zeronoçãopodcast@gmail.com. E pode ficar tranquilo, vou manter sua identidade preservada. Então é isso, minha gente. A gente se vê na próxima quarta com mais uma história de gente sem noção. Beijo!